Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão do hotel Alturas de Prata sob os lustres de cristal, o ambiente brilhava. O mármore reluzente refletia a cada passo, e o ar era perfumado com uma sutil mistura de madeiras nobres e flores frescas. Os funcionários, todos impecavelmente vestidos, moviam-se com uma precisão quase coreografada. Monica Johnson, de 28 anos, saiu de seu SUV preto com uma elegância natural. Seu vestido bege simples, porém sofisticado, contrastava fortemente com o luxo ostentoso que a cercava. Ela carregava sua bolsa e uma pasta contendo contratos cruciais para o seu projeto. Para ela, essa viagem representava muito mais do que uma simples reserva. Era uma oportunidade de impulsionar sua empresa para o seleto grupo de startups de tecnologia. Enquanto caminhava em direção à entrada, Brandon Carter, o chefe de segurança do hotel, cruzou o olhar com o dela. Alto, robusto, com um rosto marcado por anos de autoridade e disciplina, ele percebeu uma tensão sutil. Mônica não era ameaçadora, e ainda assim, um preconceito arcaico levou a julgá-la instantaneamente. Senhora, a senhora não pode entrar. O tom foi seco, sem explicações. Mônica, surpresa, franziu a testa. Com licença. Eu tenho uma reserva confirmada para a suíte presidencial. Brandon soltou uma risada fria, quase cruel. Acho que uma mulher como você não pertence a este lugar. Talvez devesse experimentar um hotel menos prestigioso. As bochechas de Mônica coraram. Os outros clientes desviaram o olhar, alguns chocados, outros em silêncio. Vergonha e injustiça se misturavam num nó doloroso em seu peito. Ela sentia cada olhar como um peso, cada sussurro como uma lâmina. Você não pode, ela murmurou com a voz trêmula, mas controlada. Saia daqui, agora. Sem mais delongas, Brandon bloqueou seu caminho, impondo fisicamente sua dominância. Mônica recuou segurando seu dossiê, consciente de que acabará de ser julgada não por suas habilidades ou caráter, mas pela cor de sua pele. Ao sair do salão, a porta bateu atrás dela com um som que ecoou como um veredicto. A humilhação a consumia, mas, no fundo, uma faísca de determinação começou a surgir, porque o que ela ainda não sabia era que Brandon logo descobriria a verdadeira Monica Johnson. E que aquele dia de humilhação seria o início de uma história onde os papéis se inverteriam e o destino se revelaria com uma ironia devastadora. O motor do seu SUV parou no estacionamento do hotel, mas Monica Johnson não se moveu imediatamente. Ela ainda estava em choque, com as mãos agarradas ao volante, o encosto do banco pressionado contra o peito como um escudo contra a humilhação que acabará de sofrer. Cada detalhe do saguão do hotel se repetia em sua mente, o olhar zombeteiro de Brandon, o silêncio constrangedor dos outros hóspedes, a batida da porta que soara como uma sentença. Mas, junto com a raiva, outra emoção começava a surgir, determinação. Ela não deixaria aquele homem ditar sua vida ou seu sucesso. Com um gesto firme, ela pegou o celular e ligou para a recepção do hotel. Olá, meu nome é Monica Johnson. Gostaria de registrar uma reclamação referente a um incidente ocorrido no saguão do prédio. A secretária, pega de surpresa, anotou cuidadosamente a informação. Mônica, com calma, mas com uma precisão gélida, explicou o que havia acontecido, a recusa injustificada, a humilhação pública e a discriminação flagrante. Cada palavra que pronunciava lhe devolvia um pouco do controle. Enquanto isso, Brandon Carter voltou para a sala de monitoramento, sem saber que a reclamação havia sido gravada. Ele tentou racionalizar seu comportamento, foi apenas, instintivo, um reflexo para proteger o hotel. Mas, no fundo, uma vozinha lhe sussurrava que algo estava errado. Ele não conseguia deixar de se perguntar, por que Mônica lhe parecia tão familiar, mesmo que não conseguisse se lembrar de onde a conhecia. Mais tarde naquele dia, Mônica voltou para seu apartamento, mal conseguindo conter a raiva, mas também com um plano. Ela sabia que seu projeto exigia contatos, credibilidade e, acima de tudo, visibilidade. E se esse incidente, em vez de impedi-la de seguir em frente, se tornasse o ponto de partida para demonstrar sua força e integridade ao mundo? Ela sentou-se ao computador e começou a escrever e-mails para parceiros, investidores e até mesmo para alguns veículos de comunicação. Decidiu que nenhum obstáculo, nem mesmo o racismo flagrante de um funcionário do hotel, a impediria de ter sucesso. E no fundo, Mônica sabia que o destino ainda não tinha terminado de brincar com Brandon Carter. O homem que a humilhara logo descobriria que por baixo daquela aparência vulnerável, se escondia uma pessoa determinada, respeitada e influente. Este capítulo da história dela tinha acabado de começar, e desta vez, ela estaria no controle.
2 semanas após o incidente, Monica Johnson caminhava pelo saguão de outro local prestigioso, desta vez para um jantar de gala beneficente organizado por Ethan Williams, bilionária, conhecida por seu compromisso filantrópico e discrição. Ela vestia um elegante vestido azul marinho, simples e refinado, e seus cabelos estavam impecavelmente penteados. O olhar de Monica era confiante, e sua aura irradiava uma autoconfiança fruto de determinação e experiência. Para sua surpresa, Brandon Carter estava lá, designado para a segurança do evento. Quando a viu, seu coração disparou. Instintivamente tentou evitá-la, pensando que o último encontro fora constrangedor demais para repetir. Mas o destino, com seu cruel senso de ironia, tinha outros planos. Logo no início da noite, um convidado embriagado e agressivo causou um escândalo perto do buffet, ameaçando os outros presentes. Brandon reagiu rapidamente e interveio. Com um gesto firme, porém controlado, ele acalmou o homem e o acompanhou para fora do salão sem maiores incidentes. Todos os olhares se voltaram para ele, inclusive o de Monica. Pela primeira vez, ela viveu o homem por trás da máscara arrogante. Ele não era apenas um segurança impulsivo, era capaz de compostura, coragem e responsabilidade. Monica sentiu uma onda conflitante de emoções. O ressentimento que sentia por ele se misturava a uma crescente admiração. Após o incidente, Monica aproximou-se dele com calma e determinação. Você é Brandon Carter, não é? Brandon assentiu com a cabeça, ligeiramente tenso. Sim, e você é Monica Johnson. Exatamente. Temos um pouco de história, lembra? Brandon baixou os olhos, consciente de que havia agido de forma errada durante o primeiro encontro. Sim, eu sinto muito pelo que aconteceu no hotel. Eu não tinha o direito. Monica o encarou atentamente, ponderando suas palavras. Não se trata de perdão imediato, mas esta noite, vi que você pode agir corretamente quando necessário. Isso merece ser reconhecido. Esse simples reconhecimento, proferido com confiança e dignidade, marcou o início de uma mudança sutil, porém profunda. Brandon começou a perceber que seus preconceitos não eram apenas injustos, mas o haviam cegado para uma pessoa excepcional. A festa continuou, mas em um canto de suas mentes, uma nova dinâmica começava a se formar. Monica, determinada a nunca mais ser humilhada, e Brandon, confrontado com a verdade sobre seus erros e a força daquela mulher que ele havia julgado mal. O destino os uniu, e logo esse encontro provocaria uma reviravolta inesperada, transformando irreversivelmente o relacionamento deles. Alguns dias após o evento de gala, Monica Johnson refletiu sobre o ocorrido. A humilhação no hotel ainda estava fresca em sua memória, mas ela sentia que a pura raiva já não era suficiente. Ela queria algo mais poderoso, verdade e consciência. Ela pegou o telefone e enviou uma mensagem para Brandon Carter. Vamos marcar um almoço. Precisamos conversar sobre algo. Brandon recebeu a mensagem e sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Sabia que aquele encontro não seria fácil. Quando chegou ao pequeno café que Monica havia escolhido, ela já estava lá, sentada a uma mesa no terraço, com o olhar fixo na rua, mas atenta a cada movimento. Olá, Brandon, disse ela calmamente, fazendo um gesto para que ele se sentasse. Ele sentou-se hesitante, sentindo o peso da culpa de forma palpável. Monica, eu não sei o que dizer. Ela olhou para ele atentamente. Você não precisa dizer nada para me agradar, mas precisa entender as consequências do seu comportamento. Você me humilhou publicamente e me julgou pela cor da minha pele. Você achou que sabia mais do que todo mundo. Brandon baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Uma vergonha genuína começou a dominá-lo. Eu não sabia, me deixei levar por não sei o quê. Não foi certo, eu sei disso agora. Monica respirou fundo. Sua voz permaneceu firme, mas sem agressividade. O que vocês precisam entender não é apenas que foi injusto, é que seus preconceitos podem destruir vidas. Mas o que eu vi na gala é que vocês têm a capacidade de agir corretamente, de proteger, de ter um impacto positivo. Brandon sentiu algo se quebrar e se reconstruir dentro dele ao mesmo tempo. Pela primeira vez, ele viu Monica não como alguém para julgar ou humilhar, mas como uma pessoa forte, digna e capaz. Monica, obrigada por colocar dessa forma. Eu quero mudar, de verdade. Quero ser uma pessoa melhor. Ela lhe deu um leve sorriso, uma mistura de reconhecimento e desafio. Muito bem. Mas palavras não bastam. As ações mostrarão se você é capaz de crescer. Aquele almoço marcou uma virada. Brandon percebeu que a humilhação que infligira não fora um mero incidente, mas uma lição sobre seus próprios preconceitos e o valor daqueles que julgava.
Mônica, por sua vez, fortaleceu sua determinação. Ela não só se defenderia, como também mostraria que dignidade e competência não conhecem cor ou posição social. Seus caminhos agora estavam entrelaçados, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. O destino logo os confrontaria com uma situação em que seu respeito mútuo e sua força interior seriam postos à prova. Algumas semanas depois, o Hotel Silver Heights estava organizando uma conferência internacional sobre desenvolvimento sustentável. Monica Johnson havia sido convidada como consultora externa, encarregada de supervisionar a organização e a segurança do evento, graças à sua reputação impecável e contatos influentes. Brandon Carter, agora chefe de segurança do hotel, estava sentado em frente a ela em um escritório onde finalizavam os últimos detalhes. O ar estava carregado de tensão. O segurança que a havia humilhado agora se encontrava na mesma situação, forçado a colaborar de perto com a mulher que outrora desprezara. Acho que vamos ter que trabalhar juntos, disse Brandon com a voz um pouco hesitante. Mônica olhou para ele com calma, sem ressentimento, mas com uma firmeza que inspirava respeito. Exatamente. Mas quero deixar claro, o passado não pode interferir no presente. Espero que você faça seu trabalho corretamente. Brandon assentiu com a cabeça, sabendo que desta vez suas ações importavam mais do que suas palavras. Durante a conferência ocorreu um incidente. Um convidado influente tentou burlar as medidas de segurança para acessar uma área restrita. Brandon interveio com rapidez, precisão e autoridade, enquanto Mônica coordenava a resposta. A perfeita cooperação entre eles impressionou não só os hóspedes, mas também a gerência do hotel. Esse momento revelou a Brandon que respeito e competência não tinham nada a ver com cor de pele, e que Mônica era muito mais do que apenas uma cliente. Ela era uma aliada poderosa, determinada e confiável. Após a conferência, Mônica dirigiu-se a ele com um leve sorriso nos lábios. Você demonstrou profissionalismo hoje. Vejo que aprendeu a lição. Brandon, visivelmente emocionado, respondeu sinceramente. Sim, Mônica. Você me abriu os olhos. Eu nunca mais serei a mesma. Obrigada. Naquele dia, o segurança que a havia humilhado permaneceu ao seu lado, não mais por obrigação, mas por respeito e lealdade. O relacionamento deles, nascido do conflito e da injustiça, transformou-se em uma sólida parceria, baseada na compreensão mútua e na redenção. Mônica, por sua vez, provou que dignidade e coragem podiam transformar até as situações mais humilhantes em triunfos. Brandon, por sua vez, aprendeu que humildade e autorreflexão podiam abrir caminho para uma verdadeira transformação pessoal. O hotel, que outrora fora palco de humilhação, tornou-se agora símbolo do respeito reconquistado e de um destino reescrito. A moral da história: às vezes a adversidade e a injustiça revelam não apenas a força interior, mas também a capacidade de mudar aqueles que pareciam imutáveis.